bom dia a todo mundo. Seja bem-vindo a mais uma live do Investidor Digital 1212. Estou me sentindo como os caras dos noticiários da Globo. Mais uma live do Investidor Digital 1212, onde que a gente conversa sobre investimentos e como fazer com que eles se paguem sozinhos, investimentos imobiliários em apartamentos. E aí vamos conversar um pouquinho com a minha amiga Vanessa Medeiros, quando ela consiga entrar aqui também no Instagram, em 4, 3, 2, 1. Estamos ao vivo também com você, Vanessa. Tudo? Tudo bem, senhor Inácio. Seja bem-vindo e seja muito obrigado. Todo mundo muito bem-vindo aqui no nosso programa. Hoje, sem mais delongas, eu sou a Vanessa, o Inácio já fez a introdução. Hoje nós vamos falar sobre um tema que diz assim: e se eu invisto em um apartamento com a intenção de fazer com que ele se pague sozinho e não dou conta de pagar a entrada? O que acontece com a minha vida? O que acontece com o dinheiro que eu botei ali, que eu já comecei a pagar? E aí, o que acontece? Sim, acontecem coisas. Sim, existem soluções e saídas. E nós estamos aqui para lembrar você que isso aqui é um jogo. Esse tema aqui tem a ver com um jogo psicológico, uma batalha psicológica de alguém que não quer nem sonhar com essa possibilidade, então ela nem tenta começar, porque ela não sabe quais são os caminhos para ela sair desse labirinto. E, sim, caminhos para ela sair desse labirinto. E até o final dessa aula, eu e o Inácio vamos provar para você que isso aqui é mais simples do que você imagina e que o maior problema é esse peru que fica aí na sua cabeça, sabe? Esse peru que fica gritando aí, falando assim, olha, não vai não, isso aqui pode dar merda, não vai não, coloca o teu dinheiro na poupança, não vai não, isso aqui é perigoso demais. Muito bem. Isso também, Inácio, esse assunto também tem a ver com pessoas que gostam muito de usar um plano B para tudo. Isso normalmente se estende quase que para tudo na vida. Que plano B é esse? Se não der certo, o que eu faço? E se não der certo, o que eu faço? Volto para trás, desisto, tem como recuperar o dinheiro? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. Como é bom não ter plano B, como é bom você ser chutado para fora assim, ó, do lugar de conforto e você falar assim, agora é comigo, eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. Então, só fazendo uma introdução aí sobre o que é que tem por vir aqui nesse nosso encontro especial de hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Ótimo, Vanessa. Antes de começar a falar sobre o que é a entrada, porque eu gosto de botar um pé para trás para começar a botar dois pés para frente, um passo para trás para botar dois passos para frente. Porque a gente tô falando de muitos conceitos como a entrada, promessa de compra e venda, escritura, o que é a diferença de um com o outro, que acontece se a gente incumpre contratos, como evitar cumprir contratos e, por supuesto, e com certeza, como se fala por supuesto? Projeções, pressuposto em espanhol deve ser projeção, tipo, eu estou projetando, é isso? Estou imaginando por que vai supuesto, ser. Por supuesto seria Orçamento? tipo não, Orçamento. não. Pressuposto é orçamento. Por supuesto é tipo, é óbvio que vai acontecer, com certeza vai acontecer. Mas tudo bem. Além da aula de espanhol, Ave Maria, virou aula de espanhol agora. Tá bom, tá valendo também. Aqui também Tá é cultura. Não sei se deu para entender que pressuposto é orçamento. Por supuesto é quando você faz uma coisa que com certeza vai acontecer. Sim, então, faz sentido. Então tá. Então, a gente também vai falar como é possível de resolver essas coisas antes do término da live. Temos um convite especial para vocês também hoje e também vamos a... eu queria te perguntar antes, Vanessa, que eu vejo um escudo
como chama, de gladiador. Eu não acredito que você foi lá e comprou uma fantasia de gladiador. Um escudo de romano mesmo. Isso aqui não é uma fantasia. Isso aqui é um convite. Todo mundo que está aqui, pegue seu escudo, afie sua espada. Nós temos uma batalha para vencer, ela será inesquecível. O fato de nós estarmos todos os dias aqui é com um único intuito. A gente está levantando um exército de pessoas inconformadas que estão dispostas a lutar a guerra da liberdade financeira junto com a gente pelo veículo do investimento imobiliário. Não aceito pessoas, não aceito menos que isso, não aceito pessoas que não sejam corajosas o suficiente para dizer sim, pelo menos no quesito de conhecimento. Comprometimento é o primeiro passo para quem quer mudar de vida. Não existe mudança de vida se você não se preparar. Você já está com seu escudo? Já afiou tua espada? Já adquiriu conhecimento? Pois bem, estamos aqui para entregar para você o que você precisa. Tem capacete? Pô, pega teu capacete e vai de capacete para essa guerra. O negócio é o seguinte, é uma guerra? Por que é uma guerra? Porque o que eu não sei me limita, tá? O que eu não sei me limita, o que eu não sei vai determinar o que é que eu vou conquistar na minha vida. E a partir do momento que você entende que o autor dos teus resultados é você mesmo e não é o governo, não é o culpado de você, muitas vezes, não ter o que você precisa, o que você deseja, não é governo, não é um terceiro, não é meus pais poderiam ter me dado uma instrução melhor, não tem nada a ver com isso, tem a ver com você. E a gente está aqui porque a gente está levantando uma legião de pessoas que estão dispostas a mudar de vida. E isso nós vamos fazer poderia ser por N, vou por aqui, poderia ser por N caminhos, Inácio, mas nós escolhemos o caminho do investimento imobiliário, que é investir em apartamentos e conseguir fazer com que eles se paguem sozinhos. Então, esse é o caminho que a gente domina e é o caminho que a gente vai orientar vocês aqui também. Ótimo. Olha, eu sei que está todo mundo desesperado para entrar no conteúdo, mas eu estou desesperado para te perguntar como que foi ontem em São Paulo. Conta aí, que eu vi umas histórias. Eu não consegui viajar dessa vez, mas eu prometo que, de fato, eu estou organizando para ir para São Paulo, negociar com algumas incorporadoras em segunda, terça, na quinta-feira, semana que vem. Muito bem. Olha só, aqui, Inácios, aqui, pessoal, isso aqui faz parte do conteúdo, sim. Nós não falamos daquilo que a gente não vive e daquilo que a gente não faz. Então, se a gente está vendendo, ensinando, a gente não vende curso, a gente encontra o empreendimento que está na temperatura e pressão exata, para se pagar sozinho, para que você consiga fazer ele se pagar sozinho, e nós somos uma comunidade capaz de negociar por volume. Ou seja, quando a gente negocia por volume, você concorda comigo que se eu for sozinha lá na incorporadora tentar negociar um apartamento, eu não vou ter bônus, garantias e benefícios do que se eu for com uma galera de, sei lá, eu quero comprar 20 apartamentos, 30 apartamentos. Metade do prédio, por que não? E aí a gente consegue informações privilegiadas, exclusividades. E nós somos em São Paulo para ver de perto com nossos próprios olhos algo que está acontecendo e que vai levar décadas para acontecer de novo. Isso que está acontecendo em São Paulo é uma construção de uma linha de metrô que está rasgando São Paulo no meio. E o que está acontecendo? O metrô está sendo construído aqui. Aqui na frente, daqui 2 anos, daqui 1 ano e meio, 2 anos, esse metrô vai chegar nesse outro bairro aqui. Por quê? Porque é uma linha de metrô que vai unir todas as universidades. É a linha amarela das universidades, essa linha. Beleza. Aí eu fui lá, Inácio, e vi as construções. Não, é um negócio muito louco. Eu até fiz uns stories lá. E o que acontece? Teve uma incorporadora que foi lá e construiu um prédio a meio quarteirão da estação do metrô. Ninguém queria construir ali. Ninguém estava construindo ali. Mas quando eles descobriram que ia sair uma estação do metrô aqui, eles correram e foram fazer esse empreendimento aqui. Por quê? Porque a hora que chegasse o metrô, o que ia acontecer com esse bairro?
se valorizar. Porque Claro. todo mundo quer morar perto do metrô. E aí eu fui lá ver de perto. Nós visitamos quatro construções de 4 empreendimentos diferentes. E fomos ver de perto a construção da linha do metrô. Fomos para o Brás, andamos de metrô. A minha irmã foi comigo, nunca tinha andado de metrô, ficou com o olho desse tamanho. Falei, meu Deus do céu, o que esse povo entrou um povo lá dançando hip hop dentro do metrô. Foi só risada, mas foi muito bom, porque a gente registrou e aos poucos a gente vai soltando para vocês. Então, é sobre isso, gente. É sobre você enxergar o que ninguém está vendo. Por quem é que sabia que ali, naquela construção daquele metrô, ia ser construído um metrô ali? E o que ia acontecer com aquele bairro? Pessoas que têm informações privilegiadas, ponto. Se você quer ter informações privilegiadas, você está no lugar certo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Ótimo, ótimo. Oh, gente, muito bom dia para Cíntia, Ivo, Joel e todo mundo. Seja bem-vindo. Vamos começar então a tocar nesse assunto, né? No assunto do que acontece se eu não consigo pagar a entrada. A primeira coisa é que a gente tem que entender o que é a entrada, tá? Porque no Chile a entrada é chamada pie. Pie de pé, o pé. Tu sabe de onde que vem esse negócio de chamar a entrada o pé? É porque você, quando entra num barco, sei lá, um bote, você bota um pé firme para logo botar o segundo. Entrada, então, é a sua entrada. A entrada é a sua entrada firme para que logo seu convidado, que seria nesse caso o financiamento, o banco, né? Entra com você junto nessa parada, onde que ele vai pagar 80%, você vai pagar 20% ou 30% no máximo, e você vai levar todo o lucro do negócio. Entendeu? Muito bem. Ou seja, esse convidado vai ter um custo para você, que é o custo do tal do crédito, o custo financeiro da financiação que você vai pedir, mas o lucro do negócio, que seria a amortização da dívida, a valorização do imóvel e o fluxo de caixa que vai ficar entre o aluguel e o financiamento, é tudo seu. É um bom negócio mesmo. Tá? E a entrada representa o nosso investimento inicial. Só que não é todo mundo que tem a entrada para ser pagada à vista. Então, a primeira sacada que eu quero compartilhar para vocês hoje é que a entrada hoje no Brasil não precisa ser paga à vista. Existe a possibilidade de pagar a entrada parcelada. Aí vai sair um ou outro que vai falar para mim, mas cadê o ato? O ato é uma sinal, é um valor que você paga, geralmente um valor bem alto, que é pago no ato da assinatura do contrato, quando você se compromete a pagar, né? Normalmente. Sim, normalmente. Normalmente, no mundo comum das pessoas que não têm poder de acesso às vista informações. E nem tem uma comunidade. É assim que funciona. Inclusive, ontem, Inácio, eu perguntei para um cara lá de uma incorporadora que ele... em quantas vezes ele fazia a entrada parcelada? Ele falou que fazia em 6. 6 entrada vezes. Parcelada. A entrada completa? A entrada completa, aquele 20%? 6 vezes. Eu falei 6 assim, vezes. 6 vezes. Eu falei, é pouco, mas tudo bem, era só a título de curiosidade mesmo. Pode ir. Não, 6 vezes é pouco, comparado com o que a gente já lançou no passado, que era 30, 32 parcelas, é pouco mesmo. E outra, geralmente, essa entrada tu tem que pagar o ato. Quando tem muita parcela, sei lá, 24 parcelas, 30 parcelas, geralmente mesmo assim tem um ato alto. Então, isso é uma barreira de entrada muito alta para quem está começando nesse mundo dos investimentos imobiliários. Então, a primeira sacada é que a gente negocia assim, e no próximo lançamento, a gente também conseguiu negociar que a entrada seja pagada em parcelas. Então, se você tem para pagar a entrada à vista, você vai receber descontos especiais. Se você não tem para pagar a entrada à vista, muitas parcelas. Então, é mais ou menos as duas caras da moeda. Quem tem nada de entrada, muitas parcelas. Quem tem para pagar a entrada total ou parcial, descontos. Quanto mais entrada tu entrega, mais desconto ganha. É assim de simples. Essas duas ângulos, essas duas caras da moeda, não era tão evidente para a incorporadora quando a gente começou a negociar com eles. De fato, na primeira reunião,
me falaram que a entrada de 20% tinha que ser paga em 4 parcelas e que não tinha conversa. Então, o ato, você fala, né? O ato. Sim. E a entrada, que seria o ato, no caso dessa incorporadora, que o ato, nesse caso dessa incorporadora, era de 20%. Pera lá. Calma aí. Deixa eu falar um negócio aqui. Entrada e ato. Tem gente que fala, meu Deus, mas o que ele está falando? O ato está falando da entrada. É assim, ó. Normalmente você vai pagar a entrada de um apartamento, as incorporadoras pedem em torno de 20% ou 30%, ok? Isso. Porque o outro 70% ou 80% é financiado pelo banco, correto? Financiado pelo banco, correto? Aí, no ato, quando você assina o contrato, normalmente as incorporadoras pedem uma porcentagem dessa entrada de 20% ou 30%. Que pode gerar entre 20 mil, 15 mil. Por quê? Porque eles têm que pagar a comissão dos vendedores. Tá? Então, quando a gente fala ato, é aqueles 15, 20, 30 mil que a incorporadora normalmente pede já na assinatura do contrato. É isso. É isso aí. Mas concorda comigo que tem gente que dá para pagar a entrada à vista e tem gente que dá para pagar a entrada parcelada. Então, se o problema é a comissão da imobiliária, então vamos negociar isso. A forma de pagamento da imobiliária, não é? E por aí começou a conversa. Longa história comprida, conseguimos negociar muitas parcelas. E quando falo muitas parcelas, que no apartamento de 350 mil, 400 mil reais vai ficar uma parcela muito baixa, em torno de 2 mil reais. Então, fica muito fácil mesmo de pagar e com comprar um apartamento mesmo, entendeu? Tô te falando que no próximo workshop você vai poder começar a investir com parcelas baixas mesmo. E se você precisar ainda mais baixa, vamos poder conversar, inclusive, ver se dá para fazer uma exceção, por que você precisa de uma parcela tão baixa, porque às vezes tem pessoas que não têm capacidade de pagamento mensual, mas recebem bônus, entendeu? Então, no dia a dia das suas vidas, já tem compromissos de colégio, faculdade, parcela de carro, não sei o que e tal, portanto, não consigo, mas recebem, sei lá, um bônus, a cada 3 meses recebe bônus, entendeu? Então, por exemplo, a gente vai ter que conversar. Falando, bônus que o Inácio está falando, às vezes você recebe, sei lá, participação de lucro, ou você ganha trabalha em alguma coisa que você... Sim, retiros. De tempos em tempos, você ganha uma bonificação aí no seu trabalho. Isso. Então, cada caso é um caso. É por isso que aqui dentro da comunidade, ninguém investe sem passar por uma análise individual, por videochamada, com uma das nossas analistas financeiras, porque ela vai entender o que está acontecendo na tua vida. E aí a gente vai combinar aqui o que é melhor para o teu caso. São parênteses. Isso. Então, a entrada é isso, entendeu? É pagar a primeira parte. Só que, quando você começa a pagar a entrada, você não paga para qualquer um sem ter um contrato de por meio, não é? Então, a primeira coisa que você tem que entender que tipo de contrato você vai assinar. O contrato que o investidor assina diretamente com a incorporadora, não conosco. Nós apontamos o caminho, o sentido e direção. Velocidade, o investidor que coloca. Então, um contrato é você diretamente com a incorporadora que vai assinar. E você vai comprar diretamente para a incorporadora. A incorporadora vai nos pagar uma comissão por isso. E por isso que dá para negociar como que será paga essa comissão, dependendo da forma de pagamento de cada investidor. Então, você não vai ter que pagar nada para Broker Digitais, Inácio. Não paga nada para nós. Nós, Broker Digitais Brasil, por enquanto, não cobra absolutamente nada do investidor. Mas e a reunião de análise que você está me falando que todo mundo tem que fazer? Essa reunião é gratuita, porque inclusive se a gente cobrasse algum valor dessa entrada, esse valor vai fazer parte da sua entrada, entendeu? Então, portanto, ou é devolvido ou faz parte da sua entrada. Tá? Embora, por enquanto, vamos deixar ela também gratuita. O que você queria? Desculpa. Isso tudo que a gente está falando, ela tem a ver... Por que ela tem a ver com o tema de hoje, que é... O que acontece, pô? Se eu pagar a entrada... Começar a pagar a entrada do apartamento e eu não dou conta de pagar. No meio do caminho, sei lá, acontece alguma coisa, eu não consigo continuar pagando essa entrada. Isso.
Pois é, o que acontece é que como você, para poder começar a pagar essa entrada, para você congelar o preço do apartamento, para você separar essa unidade para você comprar efetivamente o apartamento, começar a pagar essa entrada parcelada ou à vista, dependendo do acordo de forma de pagamento que você negociou, você precisa assinar um contrato. Se você parar de pagar ou você não cumprir com o acordo da forma de pagamento que você assinou, você está incumprindo o contrato. E aí que está o problema. No incumprimento do contrato, generalmente no mundo real, não no mundo de fantasias, tem multas. Tá? E tem multas para quem não cumpre, tanto seja você quem incumpre, como seja a incorporadora quem incumpre. Ok? Só que antes de falar sobre como resolver esse problema das multas, quais são as multas e como que o mercado trabalha nesse sentido, precisamos explicar qual que é a diferença entre uma promessa de compra e venda, que é o contrato que a gente assina no ato da assinatura do contrato, quando você faz o acordo comercial, e a escrituração. A escrituração é quando a propriedade é entrega lá no final, quando o apartamento já está pronto, é entregue para você, você faz um financiamento e aí você assina as escrituras para que a propriedade passe a seu nome, fica sua. E aí começa o processo de assinatura de escrituras, entrega das chaves. Então, é uma grande diferença entre promessa de compra, contrato de promessa de compra e venda. Eu prometo, promessa de compra e venda. Eu prometo comprar, você promete me vender. Nessas condições aqui. Se alguma das partes se incumple, multa. Escritura é outra coisa. Contrato de escrituração é quando eu, lá no final, eu assino um documento, uma escritura pública, que faz que o apartamento, essa unidade corretamente identificada, seja minha. Onde que fala, ela ficará ignorada, ficará em garantia com o financiamento se eu comprei essa propriedade financiada. Mas nesse ato, que a propriedade passa a ser minha, na escrituração. Logo disso, vem a entrega das chaves. Vou falar. Mas tem algo que você não sabe, que você nem imagina, mas que é possível. Quem eu? Não, você não, o povo. Você já sabe. O que é isso? Se você incumpre o contrato e não consegue pagar a entrada do seu apartamento até receber as chaves e conseguir financiamento, tem maneiras de você não pagar multa. Tem maneiras de você não pagar multa. E isso representa muita coisa para quem está querendo começar. Porque tem gente que não começa a investir porque não sabe como é que ela vai fazer isso. Por que dá para fazer isso? Qual que é o caminho? E aí eu estou aqui só para adiantar que a gente vai revelar daqui a pouco como é que isso é possível. Não sei se daqui a pouco, de acordo com... Não, vou entrar já no assunto porque estou diletando demais. Então, agora que estamos todo mundo na mesma página, agora que todo mundo entende, quando você assina um contrato de compra e venda, mesmo na entrega imediata, Vanessa, tem contrato de compra e venda assim. Tem promessa de compra e venda, mesmo na entrega imediata. Então, isso é válido para todo tipo de investimento. Daí, bora, você incumpre o contrato, não consegue pagar o compromisso. Você comprometeu a pagar boletos e você incumpre nos boletos. Você tem um problema. A incorporadora vai cobrar multa mesmo. Mesmo você ligando para ela, avisando que tadinho de você, que não está conseguindo. E daí tem multas, tá? E as multas são importantes, vou explicar por quê. Quando a incorporadora assina um contrato com você e esse contrato não tivesse multas, por exemplo, a gente tirasse as multas. A gente conseguisse negociar muito forte com a incorporadora e a gente tirasse as multas do meio. Quem vai multar é o banco, a incorporadora. Vai multar pela taxa de interesse. Nisso, muito riscoso. Esses contratos aqui, esse prédio taxa que está de interesse? O que é taxa de interesse? Desculpa, taxa de juros. Por que taxa de juros? Vou explicar. Quando uma incorporadora, a obra em si é financiada com uma entidade financeira, com banco,
o banco vai pedir todas as documentações e também vai perguntar, será, tem 20% vendido, 50% vendido, 60% vendido? Tenho. Beleza, me mostra os contratos. E aí o contrato fala que não tem multa. Ixi, não tem multa. Ou seja, que isso aqui é uma guardanapo, entendeu? Qualquer pessoa que investiu nessa incorporadora aqui pode desistir e Então, pode desistir, e aí o banco vai ficar meio assim de passar o financiamento. eu fosse banco, fosse meu dinheiro, e fica meu. Mas se o contrato tem multa, tá bom, tem multa, então, portanto, risco baixa, eu entrego o financiamento e o interesse, os juros são mais baixos, porque o risco é menor. Quanto mais alta a multa, mais firme o contrato, risco menor. O banco empresta o dinheiro para a incorporadora. Entendeu? Por isso que a incorporadora, obrigatoriamente, sempre vai botar uma multa para você. Nós podemos negociar uma multa reduzida, uma multa diminuída, baixar nas multas. Embora a gente vai ter que botar condicionantes, é o que a gente chama de garantias condicionantes. Tá? Está condicionado a algumas situações particulares e a gente pagar uma multa menor. Espera lá, então o que a gente vai falar agora é exatamente como é que a gente faz para não pagar multa caso eu não consiga cumprir o contrato, que é pagar a entrada, os 20% da entrada, os 30% da entrada. Não consigo, o que eu faço? Porque eu não quero pagar multa, as multas são altas. Então a gente vai falar disso agora. Anota, pega a caneta, se você está só ouvindo, porque quando a gente anota, a gente aprende mais, que aprende 2 vezes mais, quando você está ouvindo e anotando. Boa. Então, se você está nessa situação, ou você se enfrenta, ou você, antes de investir, você fica sabendo dessas coisas, quando você incumpre o contrato, você tem, no mínimo, 3 caminhos. Caminho número 1. Aí o senhor diretor que está aqui no backstage me ajuda com a palavra certa. Quando você devolve o apartamento, se chama em espanhol, seria uma resiliação do apartamento. Seria será, você devolve o apartamento mesmo. Me ajuda aí a falar qual que é a palavra. Mas quando você devolve o apartamento, essa é a multa mais alta. Te devolvo o apartamento, me devolve meu dinheiro. Opa, peraí. Beleza, eu recebo o apartamento de volta, só que não é te devolvo o dinheiro de vez. Primeiro que está afetando o meu fluxo de caixa. Segundo, mesmo eu conseguindo devolver o apartamento, vou te cobrar uma multa. A multa que está no contrato. Se você ainda não conseguiu pagar nem a multa, mesmo você devolvendo o contrato, você tem que continuar pagando até a multa ser cobrida. Se você não cumpre com isso, a incorporadora poderia ir atrás de você e, será, demandar você ou legalmente tentar cobrar de você. Ok? Opção número 2. Você contrata um corretor de propriedades, se a incorporadora, nos cláusulas do contrato, aceita uma cessão de promessa, mesmo cobrando multa, você poderia contratar um corretor e vender o apartamento para um outro investidor. Entendeu, Vanessa? Você queria Cessão de perguntar? promessa é quando você pega o seu contrato e cede para outra pessoa. Isto. Continuar pagando. Isto. Então, você começou com um projeto, você não continuou, ficou, será, com problema. Então, você pode contratar um corretor para vender esse apartamento por você. Aí você, claro, vai ter que pagar a comissão do corretor, vai ter que pagar a multa e, dependendo do preço do apartamento, você compensa uma coisa com a outra. De que depende? Tá vendo? Uma boa. Porque de que depende? Depende de a valorização que teve o imóvel no período que você ficou pagando. Se você pagou 2 parcelas e for para trás, poxa, a valorização pode até existir, mas é muito baixinha. Nem vai conseguir pagar a multa, muito menos a comissão do corretor. Aqui o Leonardo, ele cobra uma comissão altíssima. Então, imagina o mercado. Olha outra. Peraí, ele me respondeu aqui, ó. Ele Senhor diretor, Leonardo, rescindir do contrato.
Rescindir o contrato, basicamente, aqui que está teu apartamento, me devolve meu dinheiro. Tá? Isso é um caminho, e é um caminho que eu menos recomendo, que é o mais caro de todos. Tá? Para piorar, tem gente que toma esse caminho mesmo. Tá? Então, tá claro, a opção número 2. A opção número 1 é, deixa eu botar a palavra aqui, rescindir do contrato. É pagar a multa do... Vai pagar uma multa do caramba. É tipo 50% do que você pagou da entrada, fica tipo multa para incorporar. Tá feita para você não fazer. Isso daí é para não fazer. Isso aí é tudo que a mesmo. gente não quer. Não quer. Nós não queremos. Na incorporadora não quer, o banco não quer, você não quer, é isso que você não quer, o caminho que você não quer. Mas beleza, existe, é um caminho mesmo. 2. Você paga uma multa menor, uma multa razoável, 3% geralmente do valor do apartamento. A gente pode até negociar, no próximo vai ser 1,5%. Você contrata um corretor, paga ou negocia uma comissão do corretor, e dependendo da valorização do ativo, se você comprou 500 mil, e hoje em dia a incorporadora está vendendo por 750 mil, você poderia vender por 730 mil, e aí você, quem está comprando, meio que compra mais barato, você recupera seu dinheiro e, em alguns casos, dependendo da valorização do ativo, até pode virar um bom negócio. Tá. Esse é o caminho número 2. Eu não gosto. É um caminho número 2. É um caminho que eu não gosto. Inclusive, tem alguns investidores que ficam especulando e brincando com esse tipo de cessão de promessa. Por isso que as multas tendem a ser cada vez mais altas para evitar a especulação de preço. Porque imagina você tá vendendo um apartamento em 700 mil reais, quando a incorporadora está vendendo as últimas unidades em 800 mil reais. Aí você vira concorrência desleal. Então, isso as incorporadoras cada vez gostam menos. São bem precavidas. Mas vamos pensar, Inácio, no caso dessa segunda opção aí. Pô, se eu vou pegar eu vou vender esse apartamento para alguém, e essa pessoa vai pagar a incorporadora, por que a incorporadora vai ficar... Por que vai ser ruim para a incorporadora? Porque ela vai estar recebendo o que ela vendeu para o primeiro investidor. Sim, sim. Não, a cessão de promessa, ok, muito bem. O que é ruim para a incorporadora é que ela, nos canais de venda dela, no salão de vendas, ou sei lá, no website, ela está vendendo um apartamento por 800 mil. E você está vendendo por 700. Isto, você é concorrência. Um apartamento, não tem problema. Metade, mas vamos levar isso no extremo. Eu estudei economia, tinha um professor que sempre me fazia levar tudo no extremo para eu entender se o modelo macroeconômico estava dando certo ou não. Então, imagina, tem 90% do prédio vendido. Você está vendendo 10% do prédio das últimas unidades. E daí, bora, 90% das pessoas saem na rua, começam a revender e fazer sessão de promessa, todo mundo fazendo sessão de promessa. Isso dá um trabalho administrativo do caramba. Tudo bem, está incluído na multa, ok, topo com isso, mas você vira concorrência firme. Sei lá, qualquer hora tem que fazer uma live só disso. Mas são ossos do ofício. Ossos do ofício. A incorporadora está correndo esse risco. Mas, enfim, entendo que a gente não vai ficar incentivando isso, mas é um caminho, tá, gente? Embora, é um caminho. Independente do que a gente acha que é um caminho que existe. É um caminho, existe. Você tem uma opinião, eu tenho outra. Eu não gosto muito desse caminho. Acho um caminho especulativo. No Chile, inclusive, de 2010 a 2013, existiu um boom disso. Tipo assim, foi uma prática muito abusada, muito feita por muitos investidores, até que as incorporadoras pararam de oferecer essa possibilidade. Tá Entendi. Bom? Mas aqui no Brasil não existe. Aqui existe. Okay. É uma possibilidade. Okay. É uma possibilidade. É um caminho para eu não pagar multa. Para não... Tu paga multa, só que... Não fico no prejuízo. É um caminho para não ficar no prejuízo. Exatamente. E se você fazer bem feito, inclusive, pode até dar para ganhar dinheiro. E aí que está o problema. Aí que está a especulação que eu falo, entendeu? Esse é um problema que vai acontecer se todo mundo começar a fazer isso. Por enquanto, ele é um problema que pode vir a acontecer, não é um problema de mercado ainda. A não ser que a gente mude esse mercado e aí... Mas, enfim, um problema por vez. Terceira opção.
Terceira opção. Só que antes, Vanessa, faz assim para mim, por favor. Oh, Tu acabou de botar ou tava a live toda com isso? eu acabei de botar e comprei um para tu também, viu? Boa. Isso aqui isso aqui é a coroa. É a É a coroa da folha coroa. de louro. Isso aqui tem um Muito bem. significado. Muito bem. Eu vou botar mesmo. Vou comprar um capacete desses, vou comprar um escudo desse, vou virar um romano mesmo. Um romano. Olha, os generais romanos, quando voltavam das batalhas vitoriosos, eles eram coroados com folha de louro. A folha de louro é uma coroa que está na cabeça da deusa Nike, da antiga, da mitologia grega. E essa coroa representa a vitória, ou seja, eu sou general vitorioso da minha própria história. Isso aqui não está aqui aleatoriamente, não. Isso aqui significa muita coisa para quem está esperto. Para quem está esperto, eu sou general da minha própria história. E por isso a tua coroa está aqui. Tu vai usar esse negócio. Vou usar mesmo. Toda live. Daqui para frente vou usar. Vou dormir com esse negócio. Aí a minha mulher vai falar: o que tá na tua cabeça ali? Não, eu sou geral da minha própria história. E ela vai falar: tá bom. Tá bom. Isso aqui, Inácio, isso aqui é código Só quem Morse. tá por dentro que entende. Só quem está na comunidade vai entender isso que faz o negócio ser interessante. Quem está por fora vai ficar, eles são malucos, mas estão construindo o sonho deles. Deixa eles falarem enquanto a gente, trilha o nosso caminho. Olha, aqui o senhor diretor está me falando por interno, me diz: olha, o ruim da sessão de promessa de compra e venda está vendendo o mesmo apartamento que já foi vendido para um cliente que poderia estar comprando um apartamento novo, tá? Esse é o ângulo da incorporadora. Por isso que eu insisto, a opção número 2, mesmo válida, existe. Eu sou meio contra dessa opção, tá? Opção número 3, então, é sessão de promessa de compra e venda sem multa. Como que funciona essa parada aí? Você poderá, e a gente vai oferecer no nosso próximo lançamento, poderá sessionar sua promessa de compra e venda se acaso você cumprisse com alguma dessas 3 condições. Lembra que isso aqui eu falei que uma garantia condicionante. Condicionante a 3 opções. Número 1, lá na frente, na data de entrega do imóvel, você tenta fazer financiamento e você não consegue. Mas tenta mesmo, tá? Daí você tentou realmente, você sofreu um problema, não conseguiu mesmo. Então, nesse momento, a gente pode sim trabalhar uma sessão de promessa de compra e venda. As condições para nós fazer esse trabalho e não cobrar comissão de vocês é que você venda essa promessa de compra e venda no mesmo preço que foi adquirido o imóvel no primeiro lugar. Ou seja, o acordo o negócio aqui a proposta da opção número 3 é a seguinte: o novo investidor vai comprar daqui a 2 anos ao preço de hoje, 1 ou 2 anos na frente. Ou seja, ele vai ganhar a valorização instantânea. Esse é o novo investidor. A incorporadora, como você bem diz, tanto faz se um ou outro, tem um custo administrativo, beleza, mas beleza, topo para fazer. O que me interessa é que o novo investidor tem que qualificar. Não é qualquer um que vai fazer sessão de promessa. Não é que eu vou passar de Inácio para Diego, Diego para Luiz, Luiz para Abelardo, Abelardo para Leonardo. Não. Calma aí, é só uma vez. Não é brincadeira aqui, não. Não é o brincadeira de... Como que fala, meu filho? Tá. Tem um negócio ali nas colitas dele que brinca de passar para o outro. Pronto. E terceiro, você recupera a sua poupança, que é o seu objetivo, né? Você passou um dinheirito aí, uma entrada, esse é o dinheiro, você recupera a sua entrada, a sua poupança. Você perde o custo de oportunidade. Quem ganha o custo de oportunidade, que é a valorização do ativo, a plusvalia do período, vai ser o novo investidor. Então, todo mundo ganha. O investidor ganha a valorização instantânea, mas tem que ter a entrada à vista para pagar tudo que você pagou até ali à vista. Se você pagou 30% de entrada, tem que pagar 30% de entrada também como mínimo. A incorporadora está feliz porque conseguiu vender o imóvel, já com o investidor que está com financiamento imediato, vai receber o pagamento total do imóvel
e você vai recuperar sua poupança, tá? Então, essas são as 3 alternativas que a gente oferece. Outra condicionante que você poderia utilizar essa opção de cessão de promessa de compra e venda sem multa de forma antecipada seria que você demonstrasse que ficou enfermo, gravemente enfermo. Uma enfermidade catastrófica, uma enfermidade que afete seu orçamento familiar. Tá? Outra opção... teve câncer, não consegue mais trabalhar, ou sofreu um infarto. Pô, você não vai pagar. Aí, nesse caso, a gente consegue fazer com que a incorporadora não cobre a multa de você. Isso. Terceiro, cara, eu fui demitido. Mas tem que ser demitido mesmo. Não é que você botou a bunda e o outro botou o pé. Não, demitido mesmo, que você estava aí e você não foi preparado. Ou você, eu decidi sair da empresa. Não, isso não. Você tem um compromisso, um contrato de compra-venda, você tem que ser responsável de não tomar decisões alocadas, considerando o fato que você tem um compromisso já adquirido com a empresa, com a incorporadora, com o seu investimento, como você diz, você é dona, com fé, você é dona do seu futuro, com fé. Você é imperador da sua própria história. Então, se você tomou a decisão de sair ou pedir demissão, sabendo que você tinha um contrato de compra e venda, você vai ter que pagar as multas correspondentes. Ou seja, a sua alternativa de emprego tem que ser muito, muito, muito boa. Entendeu? Não é que eu cansei de trabalhar, vou pegar um ano sabático e, né, muito bem, muito obrigado. Não, calma aí. Você tem compromissos mesmo. Então, você se for demitido, você comprovar que não conseguiu, mesmo sendo demitido, encontrar um outro emprego, logo de 3 meses aqui, 4 meses de seguro... Como chama? Seguro salário? 5 meses, 4 meses seguro-desemprego. Senhor Seguro diretor, é 4, né? Ou é 5? 4 meses. Então, no mínimo, você tem que, no mínimo, procurar por 3 meses. Você tem que demonstrar que você procurou mesmo, tá? Ou seja, resumo da ópera. Se por motivos de força maior, não de irresponsabilidade, você efetivamente não consegue cumprir com o seu compromisso de compra e venda, temos essa alternativa para você, que é a gente não vai cobrar comissão e vamos ajudar você a colocar a sua propriedade para um outro investidor. E quero sublinhar a palavra ajuda. Não é a nossa obrigação. É uma ajuda onde que a gente não está, entre aspas, obrigado. Mas quem é responsável último é o investidor. Vamos supor que a gente bota no mercado para vender, passam 6 meses e não vendeu. 8 meses não foi recolocado, ninguém quis sua propriedade. Daí tu vai deixar a incorporadora sem receber o 80%, 70% do valor do apartamento, podendo ela ter vendido de outra instância? Aí que está a situação. Tá? Pode acontecer que, chegado um determinado momento, a incorporadora executa o contrato. Executar o contrato é notificar você, pum, multa, e ela revende o imóvel ao preço de mercado. Por quê? Porque ela vai querer ser paga pelo total da propriedade. Tem data de entrega para o imóvel, tem data de entrega do pagamento também. Então, são 2 formas que você tem para não pagar a multa, caso você não consiga pagar a entrada do seu apartamento. A primeira você vende, você esquece que ele se valorizou e vende pelo mesmo valor que você pagou lá na planta. Vai ser bom para quem está comprando, porque ele vai ganhar toda a valorização. E vai ser mais fácil de você encontrar uma outra pessoa. E aí você pode, uma outra pessoa para comprar isso daí. A gente pode dar uma ajuda para você, certo? Nesse cenário, pensa comigo, nesse cenário, se o apartamento se valorizou mesmo, vai ser difícil o investidor não ficar interessado nessa. E falasse para você agora, nesse exato momento, aí, ficaria interessado? Eu ficaria interessado. Por exemplo, né, você falar para mim que você tem um apartamento aí que está sendo vendido na incorporadora hoje por 650 mil, mas eu tenho recolocado aqui por 400 mil. Só que você tem que me pagar a entrada à vista e tem que conseguir um financiamento já. Beleza, se a pessoa consegue e tem entrada à vista,
É um Bom ótimo negócio, negócio. tá vendo? Ótimo negócio. Então, as Ela já vai entrar, probabilidades... ela vai pôr o pé no negócio já com 400, 500, 600, com 250 mil de... Ela vai ganhar 250 mil assim, ó. Assim. Uhum. De patrimônio. De patrimônio, exato. Uhum. E a segunda forma é, pô, se você ficar doente e não conseguir trabalhar. E se você for mandado embora do trabalho, não se você pedir a conta, foi mandado embora do trabalho, você consegue comprovar essas duas coisas. E a doença, pô, às vezes tive câncer ou tive um infarto, não posso trabalhar mais, não consigo pagar essa entrada. Teve um acidente. Também, um acidente. Fiquei, sei lá, muito Sabe? gravemente Me ferida, que não posso trabalhar. atropelaram. Foi Pronto. atropelado, sei lá. Você não paga a multa da incorporadora. Isso a gente conseguiu. Aqui, ó. Sabe o quê? Força da comunidade. Isso aqui foi negociação de meses, conversando com a incorporadora, mostrando para a incorporadora que a gente tem uma comunidade interessada em investir. Isso daqui não é uma coisa que você consegue negociar indo bater na porta da incorporadora, não. Você pode até tentar, e se você conseguir, eu quero que você venha me falar aqui. E daí eu acho que Exatamente. as Eu ia pessoas falar, aí boa não estão sorte. sabendo. Boa Porque sorte. não é tão fácil assim, não. É complicadinho mesmo. São Me vários números. conta aí se você conseguir, porque eu quero saber o que você está usando, que eu não sei, porque eu E sozinha compartilha não para nós consigo. também utilizar, né? Não seja egoísta. Ó, queria falar um Exatamente. oi para o Ivo, Cíntia, muito oi para você também. Joel, oi para você também, Joel. E aí, Cíntia também nos falando sobre um decolagem. E o Joel, já comprei um apartamento, quero aprender mais sobre isso. Cara, eu espero que essa live de hoje esteja te ajudado a entender os caminhos que você pode tomar no caso você enfrentar uma situação onde que aquele apartamento que você já comprou, você não consiga cumprir com aquela promessa de contrato de compra e venda. Se você já assinou o contrato, eu espero que nas cláusulas desse contrato estejam alguns desses pontos que a gente conversou hoje. Se você ainda não assinou o contrato, pelo amor de Deus, fala com a incorporadora, incorporar alguns deles, porque vai fazer muita diferença lá na frente se você não tem a vida, ninguém tem a vida comprada, garantida, então, portanto, é bom sempre botar cláusulas de saída ou válvulas de escape, botão de emergência, chama como você quiser, tá? Botão E, vermelho, né? gente, botão de emergência. Gente, outra coisa. Vamos realizar e começar a fazer um trabalho de datas. Vamos marcar uma nova data para o nosso próximo workshop. O que é isso de workshop, tá? O workshop são 3 aulas. Aulas que vão permitir você passar do absoluto zero a saber se está ou não frente a uma verdadeira oportunidade de investimento. E como você pode ficar sabendo aonde olhar essas aulas? Quando que serão liberadas essas aulas? Quando que será o próximo lançamento de uma oportunidade de investimento? E já está falando, no próximo lançamento será um pré-lançamento, onde que a incorporadora, as primeiras unidades do primeiro lançamento, onde que nem saiu no mercado ainda. A incorporadora tem 1.500 canais de venda, 1.500 imobiliárias, nós vamos ter a exclusividade antecipada. Então, se você está por dentro, vai ficar sabendo de forma antecipada. No mundo dos investimentos, e o investimento imobiliário não é exceção, a antecipação é muito premiada. Então, se você quiser antecipar ao resto, eu recomendo você ficar ou fazer parte dessa comunidade. Para fazer parte da comunidade, basta você fazer o seguinte, deixa eu procurar os banners aqui. Quem está no Instagram tem um link na bio. Isto. Aí, Quem está no Instagram tem um link broker. na bio. Isto, vou copiar e vou copiar e vou pegar nos comentários, só para garantir que o pessoal que está no Facebook e no YouTube conseguem clicar. Daí tu clica nesse brokerdigitalsbrasil.com/workshop ou vai aqui na bio, clica aí, vai na bio, ali tem um enlace também que leva você para participar dessas atividades. Enlace é link. É link, pessoal. Link. Link em espanhol é enlace, mas é legal. Agora a gente sabe que link se chama enlace. Olha só. Enlace, liga. Quase bilíngues. Enlace ou liga também. Gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Amanhã,
último dia da semana, uma semana curta essa aqui, então vamos aproveitar de nos preparar para o próximo investimento imobiliário, para esse lançamento dessa nova oportunidade de investimento. Uma coisa a mais. Se você entrou na comunidade e você ainda não foi atendido pelo nosso time de analistas financeiros, que não são vendedores, tá? Não são nem corretores. São pessoas que são especialistas na área de finanças. Vão fazer um raio-x em você, um scanner financeiro para você e vão falar para você se você está preparado ou não, ou o que você teria que fazer para poder estar preparado para investir. E se você está preparado, ela já vai começar, ou eles já vão começar a te pedir a documentação necessária para que no dia, na hora que abrir o seu carrinho, você seja dos primeiros em clicar o botãozinho e ficar com sua unidade pronta e preparada. Combinado? Muito bem. Amanhã a gente se encontra aqui. Deixa eu pegar aqui o tema da manhã. A gente se encontra aqui mais um dia para falar sobre algum tema de como investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos. E um segundinho aqui. Amanhã o nosso tema será primeiros passos para quem deseja viver de aluguel, investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos. Quais são os primeiros passos? Por onde que eu começo? Vanessa, pelo amor de Deus, por onde que eu começo a fazer esse trem que eu tenho vontade, estou cheio de interesse aqui, mas eu não sei por onde que começa. Meu primeiro passinho, qual que é? Porque eu estou engatinhando ainda nesse assunto, não sei por onde que eu começo, quero que você me dê a mão. Pois bem, a aula de amanhã. Eu estou aqui esperando você, eu e o Inácio, para essa batalha oficial que vai acontecer muito em breve. Vamos começar aí o nosso aquecimento. É isso, Inácio. Beleza. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Forte abraço. Beijo para você. Abraço para o senhor diretor. Muito obrigado por essas dicas, por esses feedback. Ajudou muito, viu, Leonardo? Abraço para todo mundo. Vejo vocês amanhã. Bye, Te bye. beijo online. Até. Tchau. Peraí, como que fecha aqui?